Era 16 de abril, 2003, um dia como qualquer outro em San Antonio, Texas. O trânsito ao longo da I-10 seguia como de costume quando, do nada e sem qualquer aviso, um Mercury Tracer dourado desviou em direção ao canteiro central e atingiu algo, fazendo com que o carro fosse lançado ao ar, quicasse por mais de 300 metros e então caísse de volta no concreto. Todos os que presenciaram o acidente presumiram que algo terrível havia acontecido com o motorista. Mas aqui está o surpreendente. O carro seguiu dirigindo normalmente como se nada houvesse ocorrido. O carro continuou pela rodovia por vários quilômetros antes de finalmente desviar da estrada perto da saída para Jones Road e bater em um grupo de árvores. Quando os investigadores chegaram ao local do acidente, eles rapidamente perceberam que algo não estava certo ali. O motorista do carro havia sido mortalmente ferido, mas não devido ao acidente. O mais louco de tudo, os mamilos da vítima haviam sido removidos e ele estava faltando uma parte do seu dedo mindinho. Quando os detetives notaram que suas mãos e pés também haviam sido amarrados com fita adesiva, souberam que descobriram muito mais do que um acidente de carro. Eles se depararam com uma cena de crime bizarra. O coronel Philip Shue era um médico licenciado que trabalhava para o centro médico Wilford Hall, localizado na base aérea de Lackland. O coronel Shue, um psiquiatra com mais de 23 anos de serviço na Força Aérea, estava prestes a ser contratado na instalação e planejava se aposentar em outubro de 2003. Philip não era um veterano comum, ele havia sido condecorado com mais prêmios e honras do que eu posso contar, e era um homem profundamente dedicado ao seu país. Sua esposa Tracy lembrou de Philip e disse que nunca conheceu ninguém que tivesse tanta paixão pela vida e por todas as pequenas coisas que a acompanham. Philip era ferozmente leal ao seu país e ao seu uniforme. Philip e Tracy se conheceram em 1988, quando ambos estavam na base aérea de Eglin, na Flórida. Philip acabara de passar por um divórcio muito difícil de sua ex-esposa, Nancy, que parecia aproveitar todas as chances para dificultar a vida dele, pelo menos aos olhos dele. Estranhamente, por volta da época do divórcio, sua ex-Nancy fez 2 apólices de seguro de vida para Philip, cada uma avaliada em cerca de $500 mil. Philip fez o seu melhor para cancelar essas apólices mais tarde, mas não conseguiu, pois a seguradora alegou que ele não havia sido responsável pela abertura da apólice, então eles não poderiam cancelá-las sem o consentimento do titular da apólice. Agora, eu certamente não sou um advogado, mas não entendo como Nancy poderia ter feito uma apólice para Philip depois que os dois já estavam divorciados, especialmente considerando que o casamento deles acabou muito mal. Mas, de acordo com várias fontes, este foi certamente o caso. De fato, algumas fontes até afirmaram que essas apólices foram dadas a Nancy como parte do acordo de divórcio deles. Não consigo entender isso. Se houver algum advogado de divórcio assistindo, informe nos comentários como isso teria acontecido, pois parece incrivelmente bizarro. E, na realidade, eu não sou o único que acha isso estranho. Na verdade, Philip achou muito preocupante. Philip também escreveu uma carta para a USAA Life Insurance, a empresa que ofereceu a apólice, e explicou que a apólice o fez temer pela sua vida. Preocupado que sua ex-esposa e seu novo marido pudessem fazer de tudo para reivindicar os benefícios deste plano, mesmo que isso significasse acabar com sua vida. Na carta, Philip citou: "Minha ex-esposa e seu marido prefeririam que eu morresse de causas naturais. Porém, quanto mais vivo, mais tentador se torna para eles executarem seus planos de me assassinar." Embora não haja provas infalíveis do envolvimento de Nancy no caso, Philip certamente acreditava no contrário. Seus medos aumentaram ainda mais quando ele começou a receber uma estranha série de cartas em meados de 1999. Mas essas cartas não eram de algum assassino perturbado como você pode esperar. Em vez disso, eram de um autor anônimo que estava realmente tentando ajudar Philip, ou assim parecia. A primeira carta foi recebida em maio de 1999. Philip contou à sua esposa sobre as cartas e elas o assustaram a tal ponto que ele até contou aos seus supervisores no trabalho sobre elas. O único problema é que ninguém fora da esposa de Philip parecia acreditar que as cartas eram algo com que se preocupar. Essas cartas que Philip começou a receber eram mais do que apenas um pouco assustadoras. Eram francamente assombrosas. Apenas olhe a primeira e você entenderá exatamente o que quero dizer.
Leia esta carta. Você pode estar em perigo. Escrevo porque me lembro de você como um médico tão gentil e atencioso, e não posso simplesmente deixar de ajudar, compartilhando o que sei. Serei breve para garantir que você leia. Um amigo que trabalhou com Dom, marido da sua ex, me contou coisas assustadoras. Eu mesmo não conheço Dom ou sua ex-esposa. Desculpe, eu nem mesmo sei o nome dela. Meu amigo me disse que eles desejam que você esteja morto para que possam receber o seguro de vida. Não entendo por que teriam um seguro de vida no nome dele, mas foi o que meu amigo me disse. Meu amigo suspeita que eles estejam planejando algo. Não sei se te machucariam, mas por favor tenha cuidado. Eu tinha que escrever. Se eu não fizesse, não suportaria a ideia de algo ruim acontecendo com você que eu poderia ter evitado ao te contar o que ouvi. Se eu ouvir algo mais específico, te aviso. Por favor, tenha cuidado. Pouco depois, coisas começaram a desaparecer para Philip. O item mais preocupante roubado foi seu laptop, que continha sua tese de mestrado quase completa. Philip relatou o roubo à polícia em junho de 1999, dizendo que estava na biblioteca quando se levantou para ir ao banheiro. Ao retornar, seu laptop sumiu. As evidências confirmam que o laptop de Philip foi devolvido mais tarde, em julho de 1999, após ser deixado no capô do seu carro. Ao se aproximar do carro, ele encontrou um bilhete dizendo que se relatasse mais algo à polícia, outras pessoas morreriam. Ao ligar seu laptop depois, ele descobriu que todo o disco rígido foi apagado, incluindo sua tese de mestrado. Philip acabaria confrontando sua ex-esposa sobre as cartas e os rumores de que ela estaria planejando algo. Nancy afirmou não ter ideia do que o autor da carta se referia, alegando que provavelmente era apenas uma piada. Apesar dos esforços de Philip para ignorar a ideia de estar sendo perseguido, ele não conseguia se livrar da sensação de estar sendo observado. Em 1999, Philip ainda frequentava a escola para obter seu mestrado e se tornar psiquiatra na base da Força Aérea de Lackland, como mencionado anteriormente. Seu laptop foi roubado durante seu último ano escolar, apenas esclarecendo. Um conselheiro escolar lembrou Philip sobre o prazo próximo da entrega de sua tese de mestrado, caso ele quisesse se formar dentro do cronograma. Durante uma reunião com o conselheiro, Philip revelou que seu laptop foi roubado, mas estava se esforçando para concluir sua tese, mesmo com a única cópia no laptop deletada após o roubo. Nessa mesma época, Philip contou ao conselheiro sobre as ameaças à sua vida, que o estavam estressando muito. Seu conselheiro foi um dos poucos a levar as ameaças a sério e imediatamente disse a Philip para contatar a polícia. Philip estava apreensivo em ir à polícia, insistindo que eles simplesmente não se importariam ou não o levariam a sério. Na realidade, ele provavelmente apenas temia que alguém mais se machucasse se ele aumentasse a conscientização sobre sua situação. O conselheiro afirma que Philip nunca falou com os investigadores sobre as alegações em questão. No entanto, Philip concluiu e entregou sua dissertação de mestrado. Mas as coisas só ficaram mais estranhas a partir daqui. Pouco mais de um ano depois, em outubro de 2000, Philip estava programado para fazer seu exame de conselho médico aeroespacial. Ele obviamente havia se preparado intensamente para o exame, mas quando os resultados chegaram, Philip marcou 0 pontos. Era como se ele nunca tivesse feito o teste, mas várias pessoas confirmaram que ele esteve presente naquele dia e realmente entregou seu exame pessoalmente. O louco é que o teste dele era de múltipla escolha, então em algum momento durante o exame, mesmo que ele tivesse chutado a maioria, estava destinado a acertar ao menos uma resposta. Os professores acreditam que, por algum motivo, Philip fracassou intencionalmente no teste, embora ninguém saiba por quê. Uma teoria sugere que Philip estava insatisfeito com a Força Aérea e desejava enviar uma mensagem a seus superiores. Esse rumor é reforçado pelo fato de que ele planejava se aposentar da Força Aérea e começar a praticar psiquiatria no setor privado. Isso nunca foi provado, mas é certamente uma teoria interessante, embora eu não entenda por que falhar em seu exame teria provado algo para seus superiores. Na realidade, isso só complicaria a situação de Philip futuramente. No entanto, ao examinar o histórico médico de Philip, a situação se mostra preocupante. Ele começou a relatar ataques de pânico em junho de 1999, um mês após receber a primeira carta assustadora.
Seus registros indicam que, até o final de 1999, sua ansiedade havia aumentado tanto que progrediu para sintomas de depressão. Ele foi medicado para depressão e, em dezembro de 1999, seus sintomas melhoraram, mas seus medos subjacentes não. Ele ainda temia por sua vida, mas a medicação aliviou a situação para que não pensasse nisso constantemente. Nos 3 anos seguintes, até abril de 2003, Philip trabalhou com um psiquiatra tentando vários medicamentos para ajudar a remediar seus ataques de pânico, mas eles persistiram durante todo esse tempo. A paranoia de Philip se agravou drasticamente e seus ataques de pânico ficaram cada vez mais intensos, a ponto dele temer que teria um ataque cardíaco. O psiquiatra de Philip estava preocupado que ele não estava sendo totalmente honesto em suas conversas. Philip não estava necessariamente mentindo para ele, mas parecia estar retendo detalhes importantes em alguns cenários. Mas foi quando Philip finalmente revelou ao psiquiatra a história sobre as cartas ameaçadoras. Philip sabia que a história parecia louca, mas o psiquiatra notou que a resposta ansiosa de Philip ao contar a história indicava que ele estava, sem dúvida, dizendo a verdade. Por volta de 11 de abril de 2003, Philip atualizou seu testamento. Ele tinha listado seu filho como beneficiário antes. O problema é que seu filho estava enfrentando problemas conjugais e Philip temia que, se ele falecesse e seu filho herdasse o dinheiro, poderia perdê-lo em grande parte em um acordo de divórcio. Para resolver isso, Philip atualizou seu testamento, e tudo que seria dado ao seu filho agora seria dado à sua esposa. Embora esta seja a explicação oficial para a mudança repentina de planos, alguns acreditam que Philip fazia arranjos finais, sabendo que sua vida estava perto do fim. Mais detalhes sobre isso em breve. Philip estava muito preocupado com seu desempenho no trabalho. Ele sabia que sua ansiedade e paranoia prejudicavam sua capacidade de trabalhar e confidenciou ao psiquiatra sua preocupação de, em breve, não conseguir fazer seu trabalho. Porém, o mais alarmante foi quando Philip revelou o seguinte. Ele chegou um dia e revelou ao seu psiquiatra que havia experimentado o que ele chamou de episódio dissociativo. Philip elabora isso dizendo que teve um episódio, ou uma visão seria uma maneira melhor de colocar isso, sobre dirigir para o trabalho um dia e perder o controle do seu carro depois que uma grande quantidade de violência foi infligida a ele. Isso pode parecer algo de um episódio de Além da Imaginação, mas asseguro que essa história é verdadeira. Infelizmente para Philip e sua família, seus piores medos estavam prestes a se tornar realidade. Na manhã de 16 de abril de 2003, poucos dias depois de sua última consulta com o psiquiatra, o coronel Philip Exum viajava pela rodovia interestadual 10, perto de San Antonio, Texas, pouco depois das 8 da manhã. 2 testemunhas viram Philip na rodovia pouco depois do quilômetro 543. Eles relataram que logo após esse momento, o carro de Philip começou a se comportar erraticamente. Ele zigue-zagueava entre as faixas, cruzando o canteiro central e permanecendo ali por metros, depois descendo entre os postes de luz. Enquanto viajava pelo canteiro central, seu carro atingiu algo, mas não se sabe exatamente o que. Após atingir este objeto, seu carro decolou, com alguns relatórios sugerindo que o carro saltou várias vezes ao longo de uma extensão de 1000 pés. Os relatórios mencionam que o carro saltou e, pelas fotos do pós-acidente, é evidente que o veículo passou por uma grande provação. Apesar dos danos evidentes no carro, Philip seguiu pela rodovia por mais alguns quilômetros, com testemunhas afirmando que ele retomou o controle do veículo e aparentemente voltou a dirigir normalmente durante esse período. No entanto, 4 ou 5 milhas depois, assim que o carro passou pela saída da Jones Road, ele cruzou o canteiro lateral e dirigiu diretamente para um grupo de árvores, atingindo 3 das árvores e parando após o lado do motorista bater em uma última árvore com bastante força. Ambas as testemunhas afirmaram que o carro foi visto dirigindo entre 60 e 65 milhas por hora durante todo o incidente, e nenhuma das testemunhas viu as luzes de freio do carro acenderem. Nem mesmo uma vez, relatórios indicam que Tracy diz que Philip saiu de casa cedo naquele dia. Ele acordou por volta das 5:30 da manhã para adiantar alguns trabalhos de papelada atrasados. Tomou café com sua esposa, como de costume, e conversaram sobre seus planos futuros. Então ele saiu depois, dizendo para a esposa que haveria mais tarde.
Quando ele bateu seu carro mais tarde naquela manhã, a polícia notou que Philip estava na verdade indo na direção oposta do seu trabalho, e ninguém sabe o que ele estava fazendo. Entre 5:30 e 8 da manhã. Aparentemente, ninguém o viu no trabalho naquela manhã e as evidências encontradas no local não sugeriram sua presença. O que ele fez nesse período continua sendo um mistério. Ao chegarem ao local do acidente, os investigadores e detetives determinaram rapidamente que Philip havia sofrido ferimentos fatais em um estado tão grave que não houve tentativa de reanimá-lo. A polícia e os primeiros socorristas trataram inicialmente o caso como um simples acidente de carro, mas notaram a fita adesiva. Quando os investigadores chegaram ao local do acidente, onde o carro de Philip havia parado, removeram a porta e descobriram várias evidências que não faziam sentido. Eles primeiro notaram as tiras de fita adesiva enroladas em seus pulsos e tornozelos, com cerca de 10 a 12 centímetros pendurados em cada extremidade. Ainda mais estranho, seu uniforme de trabalho estava rasgado e ensanguentado. Quando o examinaram ainda mais, foi quando notaram que ambos os seus mamilos haviam sido removidos, deixando feridas perturbadoras em seu peito. Embora a maioria dos vídeos e artigos sobre este caso afirmassem que seu mindinho havia sido totalmente removido, na verdade apenas a ponta foi removida e nunca encontrada. O celular de Philip foi encontrado dentro do carro. Era um telefone estilo flip e, embora nenhuma ligação tenha sido feita naquela manhã, foi encontrado sangue no interior do telefone, sugerindo que ele foi aberto em algum momento após Philip ter sido atacado. Philip era conhecido por ter pelo menos $47 em sua carteira, mas sua carteira estava desaparecida e o bolso da carteira em suas calças havia sido cortado. Mas os investigadores não acreditam que este teria sido um corte grave o suficiente para fazer sua carteira cair em algum lugar, sugerindo que eles acreditam que foi descartada ou roubada. Os únicos outros itens suspeitos encontrados no carro foram uma navalha, 2 facas de bolso, uma luva de látex e algumas agulhas médicas. O DNA de Philip foi encontrado posteriormente na luva e em uma das facas, porém não havia DNA de mais ninguém no interior do carro ou nos demais itens. A luva de látex aparenta ser nova, e os detetives afirmam que as facas encontradas não seriam afiadas o suficiente para causar os ferimentos de Philip. Uma grande ferida foi encontrada no peito de Philip durante a autópsia. Conforme o relatório de autópsia, essa ferida não parece ter sido causada pelo acidente. Parece que foi infligida apenas minutos ou horas antes. O legista relatou sinais de hesitação ao redor da ferida, indicando que o perpetrador estava nervoso ou queria maximizar a dor infligida. A mesma hesitação não foi encontrada ao redor dos mamilos dele, e eles parecem ter sido removidos com a máxima confiança e precisão. O legista, no final das contas, não encontrou evidências ou quaisquer sinais de luta, como é verdade em muitos desses casos, mas é aqui que a investigação dá uma guinada para pior. Após todas as evidências serem coletadas, descobriu-se que o homem possivelmente havia sido contido e amarrado com fita adesiva nos 4 membros. Depois que seus mamilos foram removidos, depois que sua camisa e calças foram rasgadas e depois que a ponta do seu mindinho foi removida, o legista determinou que Philip fez isso consigo mesmo. A pedido da falecida esposa de Philip, Tracy, uma segunda autópsia foi realizada. O médico que realizou a segunda autópsia concordou com a maioria das conclusões da primeira autópsia, mas com algumas exceções. Principalmente, este médico não acreditava que Philip pudesse ter infligido todas essas feridas a si mesmo. Ele admitiu que Philip poderia ter feito isso consigo mesmo, mas a maioria das evidências sugeriam o contrário. A evidência mais preocupante para mim é a ausência de impressões digitais na fita adesiva que estava enrolada nos membros da vítima. Isso sugere que quem colocou a fita lá usava luvas ou estava sendo especialmente cauteloso. Mas há um quadro maior aqui que, até certo ponto, poderia realmente ajudar a provar que Philip não fez isso consigo mesmo. Philip havia anunciado recentemente que planejava se aposentar do exército, com essa aposentadoria programada para acontecer em apenas alguns meses. Philip também foi aceito em um programa de bolsa de estudos que o deixou muito ansioso, e ele acabara de comprar uma nova casa com sua esposa Tracy, nos arredores da cidade. Contudo, para concluir, o psiquiatra de Philip não encontrou nenhum indício de que ele tinha qualquer plano para tirar a própria vida. Na verdade, Philip estava ansioso pelo futuro, embora as cartas assustadoras que ele vinha recebendo certamente tenham atrapalhado as coisas.
Os registros médicos de Philip não mostravam sinais de doença mental, além de depressão e paranoia justificável. O relatório toxicológico revelou apenas a presença dos medicamentos prescritos e uma pequena quantidade de lidocaína em seu organismo. Relatórios revelam que Philip parou de tomar seu antidepressivo pelo menos uma semana antes do acidente. Porém, seu psiquiatra e esposa afirmam que desconheciam essa interrupção. Os níveis de lidocaína no sangue foram inicialmente atribuídos a um creme para dor, mas uma análise mais detalhada revelou que os níveis eram muito mais altos do que o usual para esse tipo de produto. Os investigadores então se lembraram do pacote de agulhas cirúrgicas encontrado no carro dele. Os investigadores criaram uma narrativa que, analisada a fundo, pode fazer sentido. Eles acreditam que Philip, que trabalhava em um hospital, conseguiu obter injeções de lidocaína para si mesmo. Eles acreditam que ele teria usado a lidocaína antes de infligir as lesões em si mesmo. Embora faça sentido, não explica a hesitação encontrada ao redor da ferida no peito, ou por que ele teria feito isso inicialmente. Alguns relatórios afirmam que a ferida no peito era profunda, assim como as feridas nos mamilos. Porém, localizei um relatório jurídico oficial sobre o incidente, afirmando que todas as feridas incomuns de Philip eram apenas superficiais, não penetrando o suficiente para causar danos duradouros ou ameaçar sua vida. Então, se isso for verdade, a hesitação encontrada em torno de sua ferida no peito pode ter significado que Philip, de fato, infligiu a ferida em si mesmo, mas estava apreensivo em fazê-lo, seja por causa da dor ou porque não tinha certeza se queria prosseguir com isso. Para tornar as coisas ainda mais intrigantes, a fita adesiva encontrada envolta em seus pulsos não estava amarrada de uma forma que indicasse restrição total por outra pessoa. Na realidade, a forma como a fita foi aplicada não o teria restringido de modo algum. Não entendo totalmente como a polícia descreveu a fita sendo enrolada nos pulsos, e não há fotos públicas para provar qualquer coisa, mas eles afirmam que um adulto teria sido capaz de romper a fita devido à maneira como foi enrolada, mesmo amarrada atrás das costas. Também não havia sinais de estiramento na fita, como seria esperado em caso de luta para se libertar. Mas ainda há uma outra peça de evidência que simplesmente não faz sentido. A ponta faltante do seu dedo mindinho, de acordo com os primeiros socorristas, embora seja uma pista estranha, é mais provável que tenha sido perdida no acidente de carro. Os primeiros socorristas notaram que, embora houvesse uma quantidade considerável de sangue nas roupas de Philip, devido às suas outras lesões, não havia uma grande quantidade de sangue vindo do seu dedo, sugerindo que ele pode ter sido cortado após sua morte, possivelmente sendo cortado por vidro ou pela própria porta do carro durante o acidente. Agora, obviamente, todos estamos fazendo a mesma pergunta. Philip realmente fez tudo isso consigo mesmo? E se não, quem é o culpado? Bem, de acordo com sua esposa Tracy, a resposta está em outra pergunta. Quem tinha mais a ganhar? Tracy Shu tem sido muito vocal sobre Nancy, a primeira esposa de Philip, e seu possível envolvimento na queda de Philip. Agora, como mencionei no início do vídeo, não há evidências que sugiram que Nancy ou seu marido estavam envolvidos, além das misteriosas cartas que Philip havia recebido. Mas em 2008, Tracy e Nancy estavam envolvidas em um processo uma contra a outra. Durante este processo, a morte de Philip foi oficialmente reclassificada e agora está sendo listada como um homicídio completo. Isso permitiu que a USAA liberasse os fundos do seguro de vida de Philip e quem os recebeu? Nancy e seu marido. Tracy fez o seu melhor para processar pelo dinheiro, mas ela acabou perdendo a batalha judicial e os fundos foram entregues a Nancy. Foi relatado que apenas 500 mil foram pagos a Nancy, embora saibamos que Philip tinha 2 apólices, então não sei para onde foi o outro dinheiro. Talvez seja melhor supor que é por isso que Philip mudou seu testamento, e ele de alguma forma conseguiu mudar a segunda apólice para o nome de sua atual esposa, mas isso é apenas um palpite. Eu realmente não sei o que aconteceu com o resto do dinheiro, então quem é o culpado aqui? Bem, ainda não sabemos mais de 20 anos depois, o caso permanece tão misterioso quanto o dia em que aconteceu. Há tanto que não pode ser explicado aqui, como porque Nancy recebeu 2 apólices de seguro de vida de Philip, quem estava escrevendo as cartas misteriosas que Philip recebeu antes do crime, e ainda mais estranho como Philip teve uma premonição tão bizarra sobre seu acidente apenas dias antes de acontecer. Bem, há uma explicação para a premonição bizarra de Philip sobre seu acidente. Ele planejou até o último detalhe.
Agora, tenho dificuldade em acreditar na teoria de que Philip fez isso consigo mesmo, mas é possível. Mas considerando que os tribunais em 2008 determinaram que o caso agora foi reclassificado como homicídio, quer dizer, nós simplesmente não sabemos. O caso de Philip poderia ter qualquer desfecho, especialmente porque Nancy, sua primeira esposa, se recusou a comentar sobre o assunto. Na verdade, ela se recusou a responder mais de uma dúzia de vezes quando questionada sobre os momentos finais de Philip. Em uma carta para a USAA, escrita em 1999, Philip implicou sua ex-esposa Nancy e disse, cito, "Examine minuciosamente minha eventual morte em busca de evidências de jogo sujo, mesmo que à primeira vista a causa pareça ser natural ou acidental." Talvez nunca tenham sido ditas palavras mais sábias. Obrigado por acompanharem mais um episódio de Histórias de Crimes Reais. Para ver mais documentários de crimes reais como este, curta e se inscreva no canal. Se você gostaria de ajudar a apoiar o canal, a melhor maneira de fazer isso é simplesmente deixando um comentário abaixo. Qualquer comentário serve. Isso ajuda muito o canal, mais do que você imagina. Se quiser ajudar financeiramente, clique no botão azul abaixo ou compre uma caneca de histórias de crimes reais no TyNots.com. Com isso, sou o TyNots e nos vemos no próximo vídeo.